Para o Felipe, ele não falou exatamente sobre isso, mas eu colocaria a questão do avanço considerável que houve na transparência das políticas públicas, um avanço que ninguém contesta. Claro que mais em algumas áreas e menos em outras, mas grosso modo é um grande avanço. E também um grande crescimento dos órgãos de controle, tanto a CGU, controle interno, quanto o próprio Tribunal de Contas da União. E eu perguntaria se não há, nesse caso, um exagero quando os órgãos de controle, em nome de uma transparência maior, na verdade, bom, o que está de por trás da minha pergunta é o seguinte: eu acho que o crescimento exacerbado desses órgãos de controle ajudaram, embora isso não seja dito por ninguém, mas ajudaram um revés na transparência, porque os órgãos de controle passaram a se apegar a vírgulas, muito mais à forma do que ao conteúdo, ou então ao resultado esperado das políticas públicas. E as auditorias, os achados de auditoria, em grande parte são questões formais e têm implicações muito drásticas no gestor, e eu acho que isso explica em boa parte esse revés que a gente está vendo agora no orçamento. Tá? Então, o superdimensionamento dos órgãos de controle tem um papel, que ninguém diz, mas tem um papel nesse revés. E como que a gente poderia avançar nessa questão? Para o Felipe Leão, a minha provocação vai em outra direção. Eu não tenho a presunção de avaliar sua experiência em controle, então eu peguei um ponto da sua apresentação que fala sobre o orçamento impositivo. Eu, honestamente, acho essa uma discussão falaciosa. Falaciosa por quê? Porque se a gente pegar a lição sempre precisa do José Afonso da Silva, em Direito Constitucional Comentado, ele estabelece que a Lei 4.320 e a LRF, por que constitucionais, funcionam como lei sobre as leis do sistema orçamentário. E, então elas devem submeter todas as demais que são de caráter temporário. E o único ponto na nossa legislação que prevê a limitação para o empenho e para movimentação financeira está previsto no artigo 9º da LRF, que é a frustração de receita. Nenhuma outra razão poderia ser bastante para que houvesse contingenciamento, e aí então a gente falar em orçamento que não seja impositivo. Se não houver frustração de receita, tem que se liberar o recurso. Eu acho que tem outras questões envolvidas, de práticas equivocadas, de nós mesmos, do Poder Executivo, mas com a anuência do Congresso Nacional enquanto poder, com a função típica de controle. E dentre essas práticas, eu posso citar algumas, como a edição de créditos adicionais por excesso de arrecadação na vigência de decreto de contingenciamento, que é um absurdo. Se você não tem receita, não há por que se falar em excesso de arrecadação. O que agora, recentemente, foi obstado pelo Supremo Tribunal Federal em discussão de um ADIM, que era a excessiva edição de medidas provisórias para despesas que não eram de caráter extraordinário. Quer dizer, isso também, como o crédito extraordinário ele não precisa demonstrar a origem de recurso, isso se tornava um excesso de autorização em face de uma limitada capacidade de arrecadação. Portanto, não se executa tudo que tem autorização, já que não há receita para fazer. Aí, no mesmo compasso, existe uma elevada discricionariedade para definir o que é resultado primário 3, ou o que compõe o projeto piloto de investimento ou o programa de aceleração do crescimento. Quer dizer, o que funciona vira RP3. Com isso, eu não defino o que é prioritário, mas eu defino, ao contrário, pegando esse excesso de autorização, eu defino o que eu não vou fazer, e não o que é prioritário para fazer. E aí entra, talvez, numa coisa que o Eduardo tangenciou, e eu quero ser um pouco mais enfático, que é basta a capacidade executiva, de planejamento e de execução. Quer dizer, não se tem capacidade de licitar, não se tem capacidade de definir mérito, e por isso, quer dizer, eu tenho uma autorização muito maior, porque o que eu fizer está tudo bem. Quer dizer, o restante eu entro como superávit primário e eu não preciso prestar conta para a sociedade do que seria prioritário ou estruturante para a sociedade.
Uma outra figura estranha, que aí a Eliana tangenciou, mas não se trata desse ano, existe um excesso do uso do Instituto, do veto, para o interesse coletivo, né, em relação à LDO, ano a ano. Isso ignora que, na verdade, o Fórum Democrático colegiado é o Congresso, como se o Congresso não defendesse o interesse público, né? Isso também é uma prática equivocada, e que dificulta, às vezes, a visibilidade, dificulta, às vezes, o controle. E outras tantas excrescências de execução poderiam ser citadas, mas para pegar um caso bastante recente, assim, de figura estranha do direito financeiro e do direito administrativo, a gente pode falar que a nossa carreira brigou por isso também. Claro, né, quer dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas esse aumento diferenciado, ele é absolutamente inconstitucional. Não existe essa figura na Constituição e nem no regime jurídico único. Quer dizer, a 8.112, ela prevê duas possibilidades de aumento salarial. Uma por reestruturação da carreira, que não foi o caso, e outra que é o aumento anual para repor o poder de compra, que está previsto no artigo 37. Então, tanto está errado algumas carreiras receberem 5%, como, mais errado ainda, os DAS superiores receberem, sei lá quanto, porque seriam 25% ao longo de 3 anos, com os DAS maiores recebendo uma parcela ainda superior. Então, as duas coisas estão erradas e não tem state constitucional. Afirmando que, embora eu reconheça que há, do ponto de vista da doutrina, determinadas correntes que já entendem que o orçamento brasileiro já tem um caráter positivo, eu não me alio a essa corrente, a essa visão. E não me alio a essa corrente, essa visão, até muito menos do ponto de vista da justificação técnica, né? Embora só tenhamos, né, como o colega citou, a possibilidade de não execução do orçamento pela frustração da receita, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, né, a não execução do orçamento ele se dá por outras variáveis, né? E de maneira que, quando, por exemplo, eu pego um material desse, né, feito pela coletividade aqui, e demonstra que entre o que foi orçado e o que foi executado há uma grande diferença, há questões de ordem política e não necessariamente somente pela frustração de receita que explica a situação. E a situação, fazendo uma relação aqui na União, é muito pior nos estados e municípios, né? Ou seja, a gente tive uma experiência, várias experiências locais, né, em municípios que talvez a minha região, né, é uma região que, Nordeste, uma região que foi fruto de um processo coronelista, onde, né, o processo democrático ainda demora a chegar, né, mas lá as experiências demonstram que o que está lá no orçamento, ainda que tenha grupos, né, ainda que tenha os conceitos do Fundeb, da merenda, né, e todo esse contingente de pessoas tensionando para que aquilo seja de fato aplicado, ainda que haja receitas, né, muitas vezes a execução não é feita por conta de questões que não são técnicas, são questões de ordem políticas e, portanto, o gestor não teria assim, tanto compromisso em executar aquilo que estaria colocado, ainda que podendo fazer, né? Então eu não me alio, embora eu reconheça essa corrente que já enxerga essa questão do orçamento positivo, embora eu tenha falado isso para dialogar com os movimentos, no sentido de que, eu quero relembrar o que eu falei, que me parecia, portanto, como eu não me alio à ideia do orçamento positivo hoje, nas condições atuais, que essa discussão sobre a agregação ou não das ações, ela pode ser também, né, uma discussão para reflexão do movimento, pode ser relativizada na medida em que aquilo que está sendo executado, né, é o que está sendo bem diferente daquilo que está sendo colocado inicialmente no orçamento, né?
Então, muitas vezes, os movimentos eles acabam, de alguma maneira, sendo um pouco enganados, porque eu não quero falar se é na União, no Estado, no município, com, eventualmente, uma dotação grandiosa, né, e que acalma, né, e acalma o movimento do ponto de vista de tensionamento na confecção da elaboração da peça, mas na prática, quando da execução, esse processo cai de maneira que já está todo mundo um pouco mais desorganizado e a cobrança ela se dá de uma forma fragmentada e, portanto, sem um resultado que o movimento gostaria que fosse no momento da confecção, né? Então, foi essa a minha colocação. Do ponto de vista do Eduardo, né, Eduardo? Eu quero pontuar que, na verdade, aqui nós não estamos representando a CGU, né? Nós não estamos representando o órgão de controle aqui, tá certo? Na qualidade aqui de dirigente da associação e dos servidores da CGU e do Tesouro Nacional, de maneira que eu tenho que ter cuidado com eventualmente o que eu vou falar, para eventualmente passar a ideia que é uma ideia do órgão, né? Mas, assim, a nossa visão de lá de dentro, né, da questão do formalismo, eu compreendo que é um processo que está assentado na própria dinâmica da administração pública brasileira, né? E que, portanto, assim, não é somente o órgão de controle que é formal, né? A história da construção da administração pública brasileira, ela se dá por um processo de construção formal, né? De maneira que a gente, o próprio órgão, ele também era uma construção dessa administração, né? Eu sei que hoje, né, o órgão e os servidores, eles passam, assim como a própria administração tem passado, por uma reflexão sobre a necessidade de reduzir, né, essas formalidades, né? Então há toda uma discussão hoje interna do ponto de vista de melhorar a atuação do controle com um foco não do ponto de vista do formalismo, mas na busca do resultado, nas auditorias operacionais, que ainda, do ponto de vista de construção do órgão e do ponto de vista de como está assentada a administração pública, ainda é um processo que tem que ser um desafio a vencer, né? Eu digo isso, por exemplo, quando, citando de maneira bem tranquila, a própria administração federal tentou passar por isso, né, embora com uma visão que eu discordo, mas na concepção, quando o Bresser, né, ele pensa um pouco sobre o processo da administração e gerencialismo e toda aquela mudança de foco da administração, há um debate na administração que né, não é só do órgão de controle, mas da concepção do Estado, né? E minha percepção é que precisamos avançar para um processo de busca dos resultados, né? Vamos ter, inclusive, na nossa categoria, vai ter em novembro um congresso que se alia, né, à necessidade de discussão, por exemplo, sobre a qualidade do gasto público, né? E que, portanto, para além dessa questão formal, mas aquilo que, de fato, seria o resultado, né? Então, só para pontuar que é uma preocupação que está colocada hoje, né, ao menos, né, no âmbito do sindicato, da associação. Mas, por outro lado também, e aí fazendo um contraponto, infelizmente a administração pública brasileira, ela ainda precisamos vencer algumas questões, e aí, especialmente sobre a questão da corrupção, né, que temos que ter cuidado em tentar, por si só, de maneira já automática, acabar com os formalismos, né? Ou seja, a busca do resultado por si mesmo, uma formação de uma cultura da administração pública, muitas vezes com a corrupção de forma sistêmica, e eu tenho total clareza hoje que o Brasil tem, né, nos seus meandros, uma cultura de corrupção sistêmica, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse processo, né? Então, mas está colocado
um desafio, né, da melhoria do órgão de controle na perspectiva de encontrarmos aí um meio de campo, né, que possa, então, ter um foco mais nas questões de resultado, né. A nossa associação também se coloca à disposição dos movimentos sociais, né, já temos parcerias aqui grandes aqui com a SECOR, né, então, também a nossa UNACOM, né, a União Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, né, que representa os servidores da Controladoria Geral da União e da Secretaria do Tesouro Nacional. Também já tivemos atividades aí com a sociedade, temos uma experiência com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, né, Instituto Federal de Fiscalização e Controle, UFC, né, o Movimento de Auditoria da Dívida, né, então temos algumas parcerias, inclusive contribuímos com o movimento para que possa desempenhar suas atividades e abrimos também aqui o nosso contato para eventual parceria futura. Ok? Muito obrigado.